Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula sanciona um projeto de lei que facilita o licenciamento ambiental no Brasil, criticado por ambientalistas. Mas veta 63 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso. Durante uma visita ao Acre, Lula critica as tarifas impostas a produtos brasileiros e faz ataques diretos ao deputado Eduardo Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pede o afastamento de 14 deputados federais da oposição que participaram do motim no Congresso Nacional. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão na próxima sexta-feira em busca de encerrar a guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky diz que não há chance do país ceder territórios em uma possível tentativa de acabar com o conflito. A França vive uma nova onda de calor com previsão de altas temperaturas e risco elevado de incêndios. A cidade japonesa Nagasaki relembra os 80 anos da bomba atômica jogada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. No quadro de esportes de hoje, os destaques do futebol mundial. Você vai conhecer um trem que chama a atenção, levando turistas com segurança para conhecerem pontos turísticos em Paris. A partir de agora, no Jornal Mundial. O presidente Lula sancionou ontem o projeto que facilita o licenciamento ambiental, mas vetou 63 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira a Lei do Licenciamento Ambiental, mas vetou 63 dispositivos do texto. O documento recentemente aprovado pelo Congresso elimina ou reduz exigências para o licenciamento ambiental no Brasil e foi apelidado por críticos de PL da devastação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, concedeu uma coletiva de imprensa para explicar os vetos, apresentados como uma decisão coletiva do governo. É de que nós iríamos fazer, como eu já disse, vetos estratégicos para preservar a integridade do licenciamento. E isso ficou assegurado. Então, as nossas metas em relação a desmatamento zero, as nossas metas em relação a reduzir entre 59% e 67% de emissão de CO2 estão perfeitamente mantidas. De acordo com a Agência Brasil, uma medida provisória e um outro projeto de lei com urgência constitucional também foram assinados por Lula nesta sexta, para recompor em parte e com outras redações os dispositivos vetados. A MP editada trata exclusivamente da modalidade de licenciamento ambiental especial, que permitia um licenciamento simplificado para projetos e obras consideradas estratégicas pelo governo. Apesar de manter a nova modalidade criada pelo projeto, o governo vetou a possibilidade desse tipo de processo ser realizado em fase única, podendo ser acionado para estabelecer projetos prioritários que terão equipes destinadas a dar celeridade aos licenciamentos, mas não se permitirá licenciamento simplificado ou monofásico. E que a gente possa fazer com que esse diálogo constante com o Congresso Nacional possa nos levar a algo em benefício da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção dos povos e comunidades tradicionais e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação. O veto presidencial agora precisará ser aprovado pelo Congresso de maioria conservadora. O Brasil sediará em novembro a maior cúpula da ONU sobre aquecimento global, a COP30 em Belém do Pará. Lula busca liderar a discussão ambiental em fóruns internacionais, mas enfrenta críticas no país, por apoiar a exploração de petróleo pela Petrobras na chamada Margem Equatorial, uma área marítima a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, no norte do país. Durante uma visita ao Acre, Lula criticou as tarifas impostas a produtos brasileiros e fez ataques diretos ao deputado Eduardo Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigiu nesta sexta-feira aos empresários afetados pelas tarifas impostas pelo governo americano. O recado foi dado durante uma visita ao Acre, onde participou do lançamento de novos projetos e assinatura de ações que ampliam programas em andamento na região amazônica. E eu vim aqui para dizer para vocês, empresários que exportam,
companheiros das cooperativas que exportam, castanheiros que exportam, criadores e pescadores de tilápia que exportam, pode ter certeza do seguinte: o governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém. Eu quero dizer para vocês, o governo brasileiro vai garantir que os nossos exportadores não tenham prejuízo nesse país. Não tem. Para Lula, as relações tensas entre Washington e Brasília se devem em parte ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que se mudou meses atrás para os Estados Unidos, onde promove uma campanha para que a Casa Branca pressione as autoridades brasileiras a agirem a favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros com o prejuízo que os Estados Unidos estão dando a esse país. Além das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o governo americano também sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado é relator do processo em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado e, na última semana, ordenou prisão domiciliar do líder de extrema-direita, poucos dias depois de tê-lo feito usar uma tornozeleira eletrônica. O presidente dos Estados Unidos aprenda a respeitar a soberania desse país. Aprenda a respeitar a soberania e a autonomia do Poder Judiciário brasileiro. Trump já chamou o tratamento dado a Bolsonaro de vergonha internacional e disse que há no Brasil uma caça às bruxas. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar no Alasca na próxima sexta-feira, em meio a um impasse nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. A reunião marca a retomada do diálogo presencial entre os líderes após mais de 5 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não existe nenhuma chance de seu país ceder territórios em uma possível tentativa de acabar com o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai se reunir com o colega russo Vladimir Putin na próxima sexta-feira no estado americano do Alasca. O magnata busca encerrar o conflito na Ucrânia e já conversou várias vezes por telefone com o líder russo nos últimos meses. Esta será a primeira reunião presencial entre os dois desde junho de 2019 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano. Trump havia dado à Rússia um ultimato de 10 dias, que terminava nesta sexta, para avançar nas negociações com a Ucrânia, sob a ameaça de novas sanções a parceiros comerciais de Moscou, como China e Índia. A ofensiva russa contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, deixou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e grande destruição. Para encerrar o conflito, Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson, além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie ao envio de armas ocidentais e à adesão à OTAN. Os pedidos são inaceitáveis para Kiev, que quer a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo o fornecimento contínuo de armas e o envio de um contingente europeu, algo que Moscou rejeita. A Ucrânia, também em coordenação com aliados europeus, propõe um cessar-fogo de 30 dias, recusado pela Rússia. Nesta sexta, Trump mencionou ainda uma troca de territórios para benefício de ambos em caso de um futuro acordo entre Moscou e Kiev, mas sem dar detalhes. A Ucrânia não cederá seu território à Rússia. Foi o que garantiu o presidente Volodymyr Zelensky nesse sábado, horas após o Washington e Moscou acertarem uma reunião entre seus líderes para encerrar a guerra, que já dura 3 anos e meio. Na próxima sexta-feira, o presidente americano Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin vão se encontrar no Alasca, apesar das advertências da Ucrânia e da Europa de que Kiev deveria participar das negociações. Ao anunciar a reunião, Trump disse que haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos, referindo-se à Ucrânia e à Rússia, sem dar mais detalhes. Os ucranianos não entregarão suas terras ao ocupante. A Ucrânia está pronta para decisões reais que possam trazer a paz. Quaisquer decisões contra nós, quaisquer decisões sem a participação da Ucrânia, são ao mesmo tempo decisões contra a paz. Elas não alcançarão nada. São decisões natimortas. São decisões impraticáveis. A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deixou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e muita destruição. Putin resistiu até agora aos múltiplos apelos dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia para que seja declarado um cessar-fogo.
presidente Lula conversou por telefone hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o governo brasileiro, Lula recebeu o telefonema de Putin, que durou 40 minutos. Os chefes de Estado, ainda de acordo com o Planalto, trataram, entre outros temas, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em maio, Lula e Putin se encontraram pessoalmente em Moscou, capital da Rússia. Na ocasião, segundo relatos, o presidente brasileiro também tratou do conflito. De acordo com o comunicado do Planalto, hoje, os presidentes trataram das tratativas de Putin com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. O governo brasileiro afirmou que Lula reiterou a defesa de uma solução pacífica e baseada no diálogo para o conflito. Daqui a pouco, o presidente da Câmara, Hugo Mota, pede o afastamento de 14 deputados federais da oposição que participaram do motim no Congresso Nacional. E os destaques do quadro de esportes de hoje. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação, Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo, Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, enviou à Corregedoria Parlamentar da Casa representações parlamentares contra 14 deputados federais da oposição que participaram do motim no Congresso Nacional. 14 deputados federais foram indicados pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para serem afastados de seus mandatos parlamentares por até 6 meses. A decisão foi tomada em razão ao tumulto nesta semana, quando bolsonaristas se amotinaram e ocuparam a mesa diretora do plenário, impedindo o início da sessão da Câmara. Estão entre os parlamentares Júlia Zanata, a deputada bolsonarista catarinense, conhecida por usar tiara de flores na cabeça, protagonizou um episódio envolvendo a sua bebê Olivia. Após os amotinados receberem a notícia de que Mota convocou sessão para aquela noite, a deputada levou o seu bebê de 4 meses para o plenário da casa e permaneceu na cadeira do presidente. Zanata amamentou, transmitiu uma live e bateu boca com deputados da oposição que questionavam o fato da criança estar no meio do tumulto. Em suas redes sociais, a bolsonarista afirmou que o bebê foi um escudo. Marcel Van Hatten, o deputado gaúcho do Novo, foi o último a deixar a cadeira de Mota, enquanto o presidente tentava, durante alguns minutos, tomar o assento para abrir a sessão. Em entrevista à revista Oeste, ele afirmou que a chegada de Mota naquele momento não era prevista e que ele estava conversando com os demais oposicionistas para saber se todos concordavam com o que havia sido acertado. Marcos Polon, o deputado, foi o último a resistir e foi ele quem teve que ceder a cadeira da presidência da Câmara para Mota retomar os trabalhos. Dias antes, ele chamou o presidente da Câmara de baixinho de 1,60 m, Zé Trovão. Na representação, os partidos de esquerda dizem que Zé Trovão tentou impedir fisicamente Mota de conseguir voltar à mesa diretora. Em vídeos publicados por ele após o anúncio de Mota de que abriria a sessão, o deputado aparece na tribuna do plenário afirmando que caso a polícia legislativa o empurrasse, ele empurraria de volta e que é capaz de derrubar boi de 400 quilos. Também consta na lista o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Paralelamente, o parlamentar é acusado de agredir e intimidar o jornalista Guga Noblar durante uma entrevista em 6 de agosto. Ele segurou Noblar pelo pescoço e adotou uma postura intimidadora, com o objetivo claro de impedir o exercício da atividade jornalística. Outro nome é o de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Além dele, também foram inclusos Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Zuco, PL do Rio Grande do Sul, Alan Garcês, do PL de Tocantins, Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, Marcos Feliciano, do PL de São Paulo,
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão de pessoas que estavam nos Estados Unidos em situação irregular voltaram aos seus países de origem em pouco mais de 6 meses. O presidente Donald Trump vai contratar 10 mil oficiais para reforçar ainda mais o serviço de imigração e controle de alfândega. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou nesta sexta-feira que mais de 1 milhão de imigrantes em situação irregular deixaram o país por conta própria desde o retorno de Donald Trump ao poder, em 20 de janeiro. Nos últimos meses, as detenções de imigrantes se multiplicaram no país, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho. Algumas ONGs denunciam as condições nos centros de detenção de imigrantes. Por outro lado, Noem afirmou que 70% dos migrantes em situação irregular têm acusações pendentes ou condenações criminais. A secretária de Segurança Interna considera um sucesso a política migratória de Trump, que prometeu um recorde nas deportações. A funcionária frisou que durante 3 meses consecutivos, nenhum migrante ilegal entrou nos Estados Unidos, sendo a primeira vez na história que houve esse tipo de segurança na fronteira com o México. Trump decidiu reforçar o serviço de imigração e controle de alfândega e Noem revelou que o presidente designou recursos para contratar 10 mil novos oficiais. Hora da gente saber as últimas atualizações do esporte e vamos conversar com Eduardo Pires, que traz as informações. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alice. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Mundial. Nesse sabadão, o que não falta é conteúdo esportivo. Então, vamos às notícias desse sábado. O PSG anunciou a chegada do goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos. Ele foi contratado junto ao Lille e assinou contrato até 2030. Segundo a imprensa europeia, a transferência vai custar cerca de 40 milhões de euros. O Palmeiras abriu negociações para contratar o lateral esquerdo Jefté. Formado pelo Fluminense, o jogador de 21 anos atualmente tem jogado pelo Rangers da Escócia. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade. Segundo eles, Jefté é o nome ideal para substituir Vanderlan, vendido para o Bragantino. O lateral tem contrato com o Rangers até 2028. Por isso, a negociação não é vista como simples. O Newcastle fechou a contratação do zagueiro Malik Chilwell do Milan. A informação foi divulgada por Fabrício Romano. Segundo ele, a transferência foi fechada em 40 milhões de euros, incluindo possíveis bônus. O alemão de 24 anos atuou no Milan nas últimas 3 temporadas. O zagueiro Inigo Martínez assinou contrato com o Al-Nassr, a informação do jornalista Fabrício Romano. Segundo ele, o anúncio oficial da transferência vai acontecer em breve. Martínez tinha 1 ano a mais de contrato com o Barcelona, mas o jogador de 34 anos chegou a um acordo para reincidir com o clube e se juntar ao Al-Nassr sem custos de transferência. E para fechar, o Manchester United anuncia a contratação do atacante Šeško. O jogador esloveno assinou contrato até o meio de 2030, segundo a imprensa europeia. A transferência custou 85 milhões de euros e já foi apresentado aos torcedores em Old Trafford antes do amistoso contra a Fiorentina nesse sábado. Enfim, voltamos agora com Vitória Maciel e Alice Santos no Jornal Mundial. Meninas, e para você, telespectador, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima, até quarta-feira no Hora do Esporte. Tchau, pessoal, e voltamos com o Jornal Mundial. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Um feliz domingo. A França enfrenta a segunda onda de calor do verão, com previsão de temperaturas de até 41 graus e risco elevado de incêndios. A França vive a partir desta sexta-feira sua segunda onda de calor do período do verão, com temperaturas previstas de até 41 graus Celsius. De acordo com autoridades sanitárias, a primeira onda, que atingiu o país europeu entre 19 de junho e 6 de julho, registrou 480 mortes adicionais acima dos níveis habituais. O pico desta nova fase está previsto para o começo da próxima semana. As altas temperaturas podem agravar a seca no sul do país e provocar novos incêndios. Em Narbonne, apesar do fogo estar sob controle desde quinta-feira, bombeiros seguem trabalhando na área.
As chamas destruíram cerca de 17 mil hectares e deixaram pelo menos um morto, em um dos piores incêndios na França desde a Segunda Guerra Mundial. Com temperaturas de até 41 graus Celsius no domingo, a Météo France também alertou para um risco elevado de incêndios na região mediterrânea, que poderia agravar a seca e o temor dos produtores de uvas. Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas em ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes. Segundo o Serviço Meteorológico Europeu Copérnicos, o mundo viveu o terceiro mês de julho mais quente já registrado, com uma temperatura média 1,25 graus Celsius superior ao mesmo período da era pré-industrial. O velório de Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos, está ocorrendo desde o fim da tarde de hoje na quadra do Império Serrano, em Madureira, na zona norte do Rio. Segundo familiares, haverá um momento restrito aos mais próximos, mas a despedida será aberta ao público. A agremiação informou que o velório do cantor está sendo realizado em formato de gurufim, uma cerimônia funerária com música e bebida usadas para aliviar o luto. Esse ritual é comum entre os sambistas e personalidades ligadas ao gênero. A homenagem se estenderá até às 10 horas de amanhã. Segundo familiares, haverá também um momento restrito aos mais próximos. O sepultamento ocorrerá amanhã às 11 horas da manhã no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Veja a seguir, a cidade japonesa de Nagasaki relembra os 80 anos da bomba atômica. E você vai conhecer um trem que chama a atenção em Paris, levando turistas com segurança. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. A polícia de Nova York confirmou que um atirador de 17 anos abriu fogo e feriu 3 pessoas no começo da madrugada deste sábado na área de Times Square. A rotina de tiroteios volta a assustar um grande centro americano. A polícia de Nova York confirmou que um atirador de 17 anos abriu fogo e feriu 3 pessoas neste sábado na área da Times Square. O incidente ocorreu por volta de 1h20 da manhã no horário local, desencadeado por uma discussão. Uma jovem de 18 anos sofreu um ferimento de raspão no pescoço, enquanto um homem de 19 anos e outro de 65 ficaram feridos nos membros inferiores. As 3 vítimas foram levadas ao Hospital Bellevue. O estado de saúde delas foi considerado estável. A polícia destacou que o agressor foi apreendido junto com uma arma de fogo. E a violência também fez vítimas em Atlanta, no sul dos Estados Unidos. Um atirador matou um policial perto da sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças na tarde de sexta-feira. De acordo com a polícia, o suspeito, que provavelmente agiu sozinho, foi encontrado morto em uma farmácia próxima, com um ferimento à bala que ele mesmo pode ter provocado. O fim de semana começou com o registro de neve e muita neve na Serra do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Gleison Oliveira. O fim de semana começou com registro de neve, muita neve, na Serra do Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4 graus Celsius no início da manhã deste sábado, moradores registraram a queda intensa de flocos. Por volta das 8 horas, o chão da cidade seguia coberto de neve. Situação que não era vista na cidade com esta intensidade há pelo menos 10 anos. Outras cidades, como Cambará do Sul, também registraram neve no início da manhã. O município teve mínima de 2,1 graus durante a madrugada. Algumas cidades no Rio Grande do Sul com temperaturas mínimas neste sábado. São José dos Ausentes, com 0,4 graus, Vacaria com 0,6 graus,
Palmeira das Missões com 1,1 graus, Quaraí com 1,3 graus, Soledade com 1,5 graus, Erechim com 1,6 graus, Frederico Westphalen com 1,9 graus e Cambará do Sul com 2,1 graus. Não deve nevar mais no estado. A neve deve diminuir ainda durante a manhã e não haverá mais condição para neve, apenas para geada. Já no domingo, o tempo deve ficar firme e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas, no entanto, seguem baixas em todo o estado, com chance de geada na Campanha, nas Missões, na Serra e nas regiões centro e norte. A cidade japonesa de Nagasaki relembrou hoje os 80 anos da bomba atômica jogada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Nagasaki observou um minuto de silêncio neste sábado em memória do lançamento há 80 anos da bomba atômica sobre a cidade japonesa. Como símbolo dessa celebração, o sino de uma catedral destruída na tragédia tocou pela primeira vez desde 9 de agosto de 1945. A peça foi restaurada por cristãos americanos e fica na Catedral da Imaculada Conceição. Naquele dia, às 11h02 da manhã, Nagasaki sofreu o horror nuclear nas mãos dos Estados Unidos. Cerca de 74 mil pessoas perderam a vida neste porto no sudoeste do Japão, somando-se às 140 mil vítimas de Hiroshima, onde outra bomba atômica havia sido lançada por Washington 3 dias antes. Hoje, aqui na cerimônia do Memorial da Paz de Nagasaki, que marca o 80º aniversário do bombardeio, como primeiro-ministro, ofereço minhas mais profundas condolências àqueles que perderam suas vidas e minha mais sincera solidariedade àqueles que ainda sofrem até hoje. O prefeito da cidade, Shiro Suzuki, aproveitou o momento para pedir o fim dos conflitos armados em todo o mundo diante de representantes de mais de 100 países durante a cerimônia. Os conflitos estão se intensificando em vários lugares do mundo devido a um ciclo vicioso de confronto e divisão. Uma crise que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade a partir da possibilidade de uma guerra nuclear paira sobre cada um de nós que vivemos neste planeta. Os 2 bombardeios atômicos deram o golpe final ao Japão, que se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, os historiadores debatem se estes ataques realmente permitiram salvar mais vidas ao acelerar o fim do conflito, diante do calvário dos Hibakusha, como são conhecidos os sobreviventes da bomba, vítimas de discriminação e expostos a um risco maior de desenvolver certos tipos de câncer. O pequeno trem de Montmartre é uma atração à parte em Paris, usado diariamente por centenas de turistas de todo o mundo. E o passeio fica ainda melhor quando a segurança é uma das prioridades. Que tal passar de trenzinho pelo Cabaré Moulin Rouge, um dos principais pontos turísticos de Paris? E chegar na famosa Catedral Basílica de Sacré-Cœur. As charmosas ruas de paralelepípedos do histórico bairro Montmartre ficam ainda mais atraentes quando ele passa. Tudo muito bonito, muito tranquilo. Quem poderia se preocupar em um belo passeio como esse? Mas um acidente recente na ilha de Córcega, envolvendo um trem semelhante, chamou a atenção para a questão da segurança. Há todo um conjunto de regulamentos dentro da sede da polícia que regem nossa autorização para dirigir esse veículo. Basicamente, isso significa que as pessoas estejam sentadas corretamente, bem protegidas e tenham recebido certas instruções. Não devem sair, não devem entrar. Além das regras, a habilidade e o profissionalismo dos pilotos também fazem a diferença. Quem tem experiência nessa função não deixa escapar nenhum detalhe, até porque nem tudo é tão simples como parece. Nesse tipo de veículo, em velocidades muito altas, é principalmente o último vagão que se movimenta bastante. Foi isso que aconteceu em Ajaccio.
Mas é verdade que vemos isso todos os dias quando dirigimos. Então esse é o risco. A frenagem é diferente, já que todos os vagões empurram a locomotiva. Por isso é necessário extremo cuidado ao frear. Com um olho na segurança e outro nas belezas de Paris, fica difícil não curtir essa breve viagem de trem. O melhor foi que viajamos com segurança e devagar. Antes de partir, o motorista nos deu instruções claras para não colocar os pés para fora nem nos levantar e dirigiu devagar e com cautela nos semáforos. Foi uma viagem verdadeiramente excepcional. Afinal de contas, sempre teremos Paris. Que interessante, né? Sim, dá vontade de andar. Porque é dia desses, hein? O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite e um feliz domingo de Dia dos Pais. Amanhã tem Revista do Domingo às 19 horas com Clara Bezerra. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um feliz Domingo dos Pais. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.